Olá pessoal, aqui é o professor Frank, sou professor de filosofia. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a filosofia cristã ou filosofia medieval. Bem, para isso nós precisamos entender um pouco do passado. A Igreja Católica se formou por volta do século III, com o fim do Império Romano. Então a queda do Império Romano, o Império Romano era o maior território da Europa. Ele compunha quase que todos os países da Europa na atualidade. Então, esses países da Europa compunham o chamado Império Romano. Só que o Império Romano começou a se fragilizar a partir das intensas invasões que passaram a ocorrer no seu território. Essas invasões passaram a ser chamadas de invasões bárbaras. Bárbaras porque eram invasões ocorridas por povos estrangeiros. Com o fim do Império Romano, começou a surgir a força da Igreja Católica por toda a Europa. Essa força da Igreja Católica se deu a partir do processo em que a maior parte dos reis passaram a cultuar a Igreja Católica, porque na verdade a Igreja Católica trazia a seguinte mensagem: ela pregava a irmandade e pregava a simplicidade. Então isso para os reis era interessante, dizer que todo mundo era irmão, todo mundo era igual, a igualdade, e pregava a questão da submissão ao pecado. Então tudo isso era bom para os governantes, né? Então, os padres da igreja foram os primeiros filósofos. Então, no século IV, começaram a surgir os primeiros filósofos. Esses filósofos eram chamados filósofos da patrística. Os filósofos da patrística, eles tiveram como objetivo tentar harmonizar a relação fé e razão. Razão por quê? Porque o pensamento racionalizado, ele é um pensamento onde você investiga, você contesta, você busca as várias fontes. Já a fé, ela é inquestionável. Uma verdade de fé, ela é uma verdade dogmática. Você não pode contestar a fé, você não contesta a fé. Aquilo que é posto para as pessoas é inquestionável, né? Então, os padres filósofos foram os primeiros a tentar conciliar essa relação de fé e razão. Então veja bem esse último parágrafo aí. A filosofia cristã começa com a Epístola de São Paulo e o Evangelho de São João. Essa doutrina tinha também como propósito evangelizar, converter os pagãos à nova religião cristã. Então surgiram a ideia de novos conceitos, como por exemplo, a criação do mundo, o pecado original, a trindade de Deus, o juízo final e a ressurreição dos mortos. Então, o pecado original, aquele pecado cometido por Eva, né? O pecado cometido por Eva e por Adão, né? A serpente, o pecado, né? O paraíso, tudo isso foi introduzido de forma muito maciça para toda a população. E isso fazia com que as pessoas refletissem essas questões, né? Então a questão teológica relativa à relação entre fé e razão ocuparam as reflexões principais da filosofia cristã. Como por exemplo, quando Adão e Eva comeram a maçã, o paraíso sumiu, o paraíso desapareceu. Ocorreram várias incursões a fim de tentar encontrar o paraíso. Muitas pessoas acreditavam que o paraíso tinha se perdido na África, na região, dos grandes desertos, né? Então que achava-se que o paraíso tinha se perdido naquelas regiões. Mas na verdade, tudo isso eram indagações que eram refletidas, né? Então, olha os principais conceitos. Criação do mundo. Qual que é a origem do mundo? É através dos 7 dias de Deus ou é através de 4 bilhões de anos? E você, o que acredita? Quem criou o mundo? Foi Deus em 7 dias ou foi 4 bilhões de anos quando ocorreu o Big Bang? A trindade de Deus, o juízo final. E você, acha que quando morrermos nós seremos levados para um lugar especial, né? Então tudo isso passou a incorporar dentro do mundo religioso, né? Então Agostinho foi o primeiro grande filósofo da igreja, o primeiro grande filósofo cristão. Agostinho
falava-se sobre... Então, vai lá. A fé é inquestionável. Tornam-se dogmáticos, porque não se questiona, né? A partir da formulação de ideias da filosofia cristã, abre-se perspectiva a uma distinção entre verdades reveladas e verdades humanas. Então, surge, duas verdades. A verdade revelada por Deus é uma verdade que você não precisa ver, você não precisa tocar, mas ela é uma verdade que acontece em nossa vida. A fé. Então, às vezes, você pode até ser uma pessoa sem nenhum recurso financeiro, mas a sua fé, tem até uma expressão que fala, né? Fé move montanhas. Porque a sua fé te traz muitas vitórias. Existem pessoas que falam, por exemplo, Deus me disse, Deus conversou comigo, né? Então, são questões que são inquestionáveis dentro de qualquer mundo. Surge então a distinção entre fé e razão. O conhecimento recebido por Deus torna superior ao pensamento racional. A gente não pode discutir aquilo que é religioso. Em decorrência dessa dicotomia, surge a discussão em torno da possibilidade de conciliação entre fé e razão. Uma das questões mais famosas de Agostinho foi a questão da salvação, a questão do inferno. Tudo isso Agostinho colocou em tese. E Agostinho colocou também em tese a questão do livre-arbítrio. Nós já discutimos o livre-arbítrio. Será que nós nascemos livres? Nós somos totalmente livres? Ou nós somos moldados por algum tipo de mundo, né? E aí, para finalizar, tem a escolástica. O principal religioso da escolástica foi Tomás de Aquino. Tomás de Aquino desenvolveu a filosofia religiosa em um período chamado escolástica. O que é a escolástica? É um período onde a filosofia cristã passa a ser ensinada nas escolas, né? Então eles utilizaram o método da disputa. O que é método da disputa? Eu vou ler para você. Consiste na apresentação de uma tese que pode ser defendida ou refutada por argumentos. Então você faz uma pesquisa e aí você leva essa pesquisa para uma banca e essa banca vai refutar ou vai aprovar essa tese, né? Trata-se de um pensamento subordinado a um princípio de autoridade, né? Os argumentos podem ser retirados dos antigos filósofos como Platão, Aristóteles, ou dos padres da igreja, ou até mesmo dos homens da igreja, como os papas e os santos. Então, a escolástica é um período onde nós vamos criar várias verdades influenciadas pela filosofia. Essas verdades, elas vão ser utilizadas a partir do uso das universidades, onde a religião passa a ser trabalhada dentro das universidades, tá certo? Um forte abraço para vocês. E outra questão, a escolástica passa a ser ensinada nas universidades no século XII.